vamos para mais um vídeo desse canal. Esse em específico tema é viagens e é um assunto muito importante para quem está fazendo uma viagem internacional. São os 7 erros que você não pode cometer na sua próxima viagem. Então, se você está com uma viagem marcada, esse vídeo é de extrema importância para você. Então, não saia daqui, já pega papel e caneta. Ou se você gosta de viajar muito também, tem um amigo que vai viajar, já pega e já encaminha esse link pro seu amigo também. Porque aqui eu vou contar os 7 maiores erros que as pessoas cometem quando vão fazer uma viagem internacional. Então, fica ligado e já pode rodar a vinheta. Antes de começar a nossa conversa aqui, eu vou me apresentar. O meu nome é Aline Salles, eu trabalho com milhas aéreas há mais de 4 anos, utilizo dessa estratégia há mais de 10 anos, então é uma coisa que já vem de berço. Eu ensino aqui no meu canal sobre cartão, milhas e viagem. Então, se esse assunto já te interessa, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda terça-feira, é uma regra aqui desse canal, tem vídeo novo sobre esses temas. Então, eu sempre vou variando. Às vezes eu dou uma dica de milhas, às vezes eu dou uma dica de viagens, às vezes eu compartilho as minhas viagens com vocês. Então, se esse assunto te interessa, não se esqueça. Se inscreva aqui no canal para não perder nada. Eu também vou fazer uma coisa aqui para vocês, tá? Eu vou indicar sites. Então, eu vou falar do problema e vou indicar sites para ajudar vocês. Tudo estará aqui na descrição, mas eu vou compartilhar minha tela aqui para explicar também como que esse site funciona e conseguir orientar vocês da melhor forma, tá? Então, não esqueça, eu vou passar tudo aqui, mas as descrições de tudo que você precisa vai estar aqui embaixo também, tá bom? Então, não esqueça. Bom, primeiro ponto aqui, já é um ponto muito importante, um ponto muito sério, tá, gente? É vocês terem atenção nas documentações das viagens. Então, assim, quando a gente vai para um país, a gente precisa entender quais que são as regras da imigração. Entender isso é muito importante para que você não tenha nenhum problema já no começo da sua viagem. Cada país tem sua regra específica. E aqui eu vou mostrar um site para vocês que vai ajudar muito nisso, tá? Então, o nome desse site é o Sherpa. Como que ele funciona? Aqui em cima, ó, ele vai colocar encontre os requisitos mais recentes de vistos e documentação para viagem. Ele é um site dos Estados Unidos, mas aqui ele já tá traduzido automaticamente, tá? Você vem aqui e você coloca qual que é o seu passaporte. Então, eu venho aqui, coloco do Brasil, falo que eu tô indo a turismo, de onde que eu estou saindo. Então, Brasil, tá? Posso colocar o país. Para onde? Vamos supor que eu tô indo para Lisboa, tá? E se tem conexão, é importantíssimo colocar aqui também. Porque, por exemplo, se eu coloco aqui conexão Estados Unidos, ele vai me avisar que para fazer conexão nos Estados Unidos eu preciso do visto americano. Então, tem países que são necessários você ter o visto do país, mesmo se for só uma conexão. Ou tem países que têm um visto específico para essa conexão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Estados Unidos, tá? Vamos supor que eu vou aqui dia 22 a 29 e ver requisitos. Ó, então aqui ele já vai me mostrar tudo, ó, requisitos de visto. Visto de trânsito, Lisboa não é necessário visto por no máximo 90 dias. Ele dá as documentações que eu preciso, ele dá todas as informações. Ida, tanto ida quanto volta, tá? Se, por exemplo, a ida você vai fazer conexão nos Estados Unidos e a volta você vai fazer conexão no México ou conexão no Chile, ele vai te mostrar tudo, tá? Então, esse site aqui é muito importante e ele vai te dar esse direcionamento. Bom, outra coisa muito importante também, gente, é ter seguro viagem. Mesmo se no país não for obrigatório o seguro viagem, é algo de extrema importância e que vai te dar uma proteção maior, até em questão de proteção financeira. Porque aqui no Brasil a gente tem o SUS, mas fora não tem esse tipo de suporte. Então, assim, se você tem qualquer problema fora, você pode ter uma dívida gigantesca naquele país. E o seguro viagem, ele te dá essa proteção, tá?
O que eu sempre recomendo para os meus clientes é a plataforma da Real Seguro. Aqui embaixo eu também vou colocar eu vou colocar um cupom, que o nome do cupom é Sales Milhas, onde vai te dar 10% de desconto. E é muito legal porque nessa plataforma aqui, você consegue parcelar em até 12 vezes sem juros e ele te dá várias opções de seguro. Você não tá entrando em uma seguradora específica e fazendo cotação naquela seguradora. Ele vai te dar várias seguradoras e ele vai comparar o melhor custo-benefício. Então, os primeiros que ele vai te mostrar ali é com as melhores coberturas e com um custo mais baixo para aquela sua viagem. Então, é muito legal. Eles sempre dão prêmios, eles sempre estão sorteando alguma coisa. Então, às vezes você, por exemplo, dependendo do país que você vai, se você pega um seguro com uma cobertura acima de 60 mil dólares, eles te dão um chip internacional. Então tem várias coisas ali que pode te ajudar a você economizar mais na sua viagem. Caso você tenha alguma dúvida sobre a Real Seguro, me manda aqui que eu vou te orientando, porque eu tenho o cupom lá. Então às vezes eu consigo ajudar melhor, porque eu tenho acesso com o pessoal lá da plataforma também direto, tá? Mas assim, toda viagem que eu vou, mesmo já tendo a proteção do cartão de crédito, eu faço um seguro viagem à parte, tá? Pra ter essa proteção, pra não ter nenhum tipo de problema. Pode acontecer um problema comigo. O meu noivo, ele tem diabetes, ele é celíaco, então é algo que é assim. Depois da passagem, a outra prioridade que a gente precisa ter é o seguro, porque é algo muito importante pra gente, pra ter essa tranquilidade na nossa viagem e não ter nenhum tipo de perrengue. O segundo tópico aqui que é muito importante, é uma atenção que vocês precisam ter, é as regras da bagagem da passagem que vocês compraram, tá? Isso aqui tem que ter muita atenção, porque é algo que pode te dar uma dor de cabeça gigantesca. Então, o primeiro ponto, entenda a passagem que você comprou. O que você tem direito com aquela passagem e quais que são o que você tem, né, de uma bagagem de 10 quilos, uma bagagem de 23, um item pessoal e uma bagagem de mão. Qual que é os direitos que você tem com aquela tarifa que você comprou, tá? Essas informações você vai ter tudo na sua passagem. Depois, caso você queira entender melhor de medidas, peso, enfim, eu recomendo esse site que tá na tela, que é o My Baggage, tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo, porque esse link específico, ele vai direto pra essa página aqui com as informações, tá? Eu já publiquei dicas assim, e as pessoas procuravam só pelo nome do site, daí não sabiam entrar diretamente nessa página aqui, tá? Então eu vou deixar ela aqui, entra através desse link. E ele tem aqui todas as companhias aéreas. Ele é legal, por quê? Porque ele tem as informações das companhias aéreas internacionais. Pra gente conseguir informação da Gol, da Latam, da Azul, é mais de boa. Mas agora, pra gente conseguir informação da Ryanair, por exemplo, ou da EasyJet, da Qantas, é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais complicado. Então, esse site aqui, ele consegue te dar esse direcionamento, tá? Então, ele explica aqui quais que são as medidas, o peso máximo, por exemplo. Uma coisa que é diferente na Qantas, isso aqui eu já sabia, por causa que eu andava muito lá na Austrália. Mas a bagagem de mão, ela é no máximo 7 quilos. A Austrália é uma regra isso. E aqui no Brasil não, aqui é diferente. Por exemplo, tem algumas companhias aéreas que são 10. A Latam é 12 agora a bagagem de rodinha, né? A bagagem de mão. Então, são informações de extrema importância. A bagagem despachada é 30 pela Qantas. Aqui é 23. Então muda, gente, de companhia para companhia, tá? Então esse site é muito importante. Já coloque nos seus favoritos para sua próxima viagem, você não ter erro, não ter problema e conseguir pesquisar as companhias aéreas aqui, tá? Tem bastante companhia aérea, tem bastante informação. Enfim, então esse site vai ajudar muito vocês, tá? Bom, e agora vamos falar de dinheiro e cartão de crédito fora. Gente, o que acontece? A maioria pensa, não, vou levar dinheiro, espécie mesmo e tal, não sei o quê. Só que o pessoal não pensa na questão da segurança, tá? O que eu sempre recomendo aos meus alunos e os meus clientes, a levar dinheiro de duas formas. Um pouco em um cartão e um pouco no dinheiro vivo, tá? Por quê? Aqui no Brasil, a cultura de cartão de crédito é muito forte. Então, qualquer lugar que você vai
passa o cartão de crédito. Qualquer barraquinha da esquina tá passando cartão de crédito. Lá fora é um pouquinho mais complicado dependendo do país que você vai. Então, por isso que eu recomendo sempre você ter um dinheiro vivo, tá? Para levar para fora. Outra informação muito importante ainda nessa parte do dinheiro vivo, eu não tenho aqui, não sei onde que tá, mas a gente sempre tem uma pochete. Eu vou colocar até aqui embaixo um link para vocês. Vou procurar uma pochete da Shopee meio parecida com o que a gente tem e vou colocar o da Amazon e vou colocar o link aqui para vocês, tá? A gente tem uma pochete que coloca por dentro da roupa. Não é aquelas pochetes largona que mostra muito, mas é uma pochete bem simples e que coloca por dentro da calça. A gente usou muito na nossa viagem do Chile e a gente colocava todos os dinheiros em espécie nessa pochete, tá? Então a gente tinha uma parte em dinheiro e uma parte no Wise. No Chile a gente levou o Wise. Eu sempre recomendo os meus alunos e clientes a levarem 2, o Wise e um Nomad, tá? Vou colocar os links aqui também, porque quando você entra com o link de convite ou no Wise ou no Nomad, você ganha benefícios. Na Wise, você ganha uma isenção da taxa da Wise até R$3.000 de câmbio, tá? Então, por exemplo, eu mandei para lá R$3.000 e faço a conversão desses R$3.000 para dólar, vamos supor. A Wise, nessa primeira transferência, no teto de R$3.000, ela não me cobra a taxa da Wise. Então, eu consigo ter mais dólares, por exemplo. Na Nomad, se eu faço essa conversão, eu posso ganhar até $20 de cashback. Então, ela também tem esse benefício. Dependendo do valor que você converte, você vai ganhando cashbacks e o teto máximo é $20, tá? Então, os links estão aqui embaixo, o código de convite está aqui embaixo também. Utilizem através desse código, porque daí vocês vão ter bastante resultado, né? Vocês vão ter bastante economia, na verdade, porque vocês vão gastar menos reais para ter mais dólares. Então é muito importante fazer adesão dessa forma. Se na Wise você abriu a conta, não usou ainda, faz menos de 30 dias que você abriu a conta e não colocou nenhum link, tem como também você adicionar esse meu link e ganhar esse tipo de benefício, mas você não pode ter feito nenhum câmbio, né? Então eu vou colocar aqui do lado como que funciona. Você entra no aplicativo lá no Wise, é bem fácil, tá, gente? E você consegue adicionar um link, mesmo já tendo baixado o aplicativo, tá? Mas tem um prazo para isso, então tenha muita atenção. Eu sou daquela que o não a gente já não tem, então tente, caso você não tenha usado nenhum link para abrir. Mas tem esse prazo, tem algumas regrinhas lá para você adicionar e ter esse benefício sem ter utilizado antes, beleza? Bom, nessa parte de moeda, qual que é a diferença entre o Wise e o Nomad? O Wise, ele tem várias moedas. Então, por exemplo, se eu vou num país que não é o dólar, eu geralmente gosto de usar o Wise porque eu tenho um maior controle do quanto que eu tenho. Que eu vou lá, por exemplo, eu vou pra Europa, eu tenho uma quantidade X de euro e aquela minha compra é uma quantidade Y. Então, ele vai descontar certinho da quantidade X de euros que eu tenho e eu vou conseguir ter uma noção. Eu tenho 1.000 euros, eu gastei 5 euros, eu consigo ter uma noção melhor do controle financeiro. Na Nomad, se eu uso a Nomad na Europa, por exemplo, eu tenho $1.100 e eu vou gastar em euro. Ele, toda vez que eu pagar, ele vai fazer essa conversão do dólar pro euro. Então, fica um pouco confuso. Eu tenho tantos dólares, isso aqui é tantos euros. Quantos dólares será que são do quanto que vai... Entendeu? Então, o que eu faço, tá? Isso é uma estratégia minha, eu me adaptei a ela e tá dando super certo. Quando eu vou para algum país que é uma moeda diferente, eu uso o Wise. Quando eu vou para um país que é dólar, eu uso o Nomad. Só que o Nomad eu uso todos os dias. Por que eu uso todos os dias? Porque ele é um banco no exterior. Então, o que eu faço? Eu invisto em dólar. Então, quando eu estou com um planejamento de alguma viagem, ao invés de eu fazer uma reserva em reais, investir em reais, eu invisto lá na Nomad. Então,
tudo que tá lá na Nômade é um valor específico pra minha viagem, pras minhas viagens. É a minha reserva de viagem lá na Nômade, tá? Eu gosto de fazer dessa forma porque eu coloco numa moeda que ela é mais valorizada. Então eu consigo ter uma noção melhor do quanto que eu tô tendo daquilo, sabe? E já tá investindo. Então a maioria das vezes, cotação, reserva de hotel que você vai fazer fora, é tudo em dólar. E dessa forma, fica mais fácil de eu conseguir gerenciar e saber quanto de orçamento que eu tenho para aquela viagem, enfim. Então, eu deixo tudo em dólar. E daí, quando eu vou para viagem, se a viagem em euro, eu pego aqueles dólares da Nômade e passo de novo para Wise, tá? Não tem problema nenhum e dá para fazer isso. Então, eu me adaptei dessa forma, eu faço a gestão dessa forma e eu gostei bastante. Por isso que eu recomendo para as outras pessoas assim. Eu tenho as duas contas, cada uma com a sua respectiva função, tá? E isso me ajudou bastante. Então, é uma dica que eu dou aqui pra vocês. Outra coisa muito importante aqui também, que é o nosso ponto 4, é o chip, tá, gente? Então, é algo que você precisa realmente buscar muito. E se você conseguir já ter alguma opção desde quando você chegou no país, tá? Por quê? Porque tudo a gente depende da internet numa viagem. É muito importante ter internet, até para ajudar em algumas situações que você tenha, enfim. Tudo hoje a gente resolve com internet. Então, o que eu faço? Tem as opções gratuitas, então, por exemplo, na Nômade você tem chips ali, se você tem conta, você tem chips gratuitos. Se você faz o seguro lá com a Real Seguro, dependendo do quanto que é, você também ganha um chip gratuito. Dá pra você ver essas opções. Caso você tenha alguma gratuita, eu optaria pelo gratuito só pra você ter um chip e pra ter internet ali, que é o mais essencial, tá? Caso você não tenha nenhuma dessas opções, o que eu recomendo é o meu chip, o site, tá? Então eu vou colocar aqui também o link, que já vem com desconto também. Então eu sei que o meu lá dá uma quantidade de descontos, mas dependendo da época vai dar uma quantidade a mais de descontos. Então veja o chip através desse link, porque ele vai sair bem mais barato, tá? Então entra aqui, vê como é que funciona, pra onde você vai, quanto que é. Porque assim, geralmente é muito mais prático você já ter o chip. Por quê? Eu te falo o seguinte, a maioria das viagens que eu fui, eu cheguei, fui ver o chip no aeroporto e, gente, era simplesmente uma facada. Era absurdo. O valor era, assim, muito, muito, muito caro. Tem alguns países que não tem tanta diferença, mas o que misericórdia de Jesus, o que eu acho que é os Estados Unidos, era muito caro. Era muito caro. Então, assim, geralmente já é mais vantajoso você sair com um chip daqui, ou se você vai viajar muito, comprar um chip que funcione no mundo inteiro. Tem várias opções legais, tá? Então, um site que eu recomendo, que eu sei que bastante gente já utilizou, é o Meu Chip. Eu também já utilizei, então funciona super bem. É o Meu Chip, tá? Então, a recomendação que eu dou, já sai com o chip daqui, principalmente se você vai com muita pessoa, enfim, já dá uma facilitada, porque você vai ter que usar internet a hora inteira, principalmente para locomoção, para chamar o Uber. Pensa, como que você vai se virar sem uma internet, sem um chip? E não é em todos os países que tem um Wi-Fi, assim, que funcione bem. Então, não dependa da sorte, tá? Já saia daqui com um chip e tudo certo, tá bom? Bom, o quinto é uma dica que eu dou aqui, assim, de extrema importância, gente. Qual que é a ordem que geralmente eu faço, que eu monto as minhas viagens? Eu compro a passagem. Depois que eu compro a passagem, eu monto o meu roteiro, coloco ali aonde que eu quero ir. E depois que eu monto o meu roteiro, eu escolho o meu hotel. Aline, por que você não escolhe o teu hotel antes de montar o teu roteiro? Porque montando o meu roteiro, eu tenho ideia qual que é a região que eu vou ficar mais. E é nessa região que eu vou escolher o meu hotel, porque assim eu vou conseguir economizar com transporte, tá? Então, eu sempre faço dessa forma, dá super certo. Pesquise também a região, pesquise muitos hotéis. Quando eu vou escolher um hotel, eu vejo no hotéis.com a classificação dele, eu olho no TripAdvisor, eu olho no Booking, eu olho no Google, em todas as plataformas que eu conheço, eu olho a classificação daquele hotel. Porque o hotel, gente, pensa, é onde você vai dormir, aonde você vai deixar as suas coisas, seus itens pessoais, aonde você vai tomar banho, vai fazer a tua higiene pessoal, tudo, tá?
tá? O hotel é tudo. Ele que você vai descansar, então precisa ter uma cama boa, precisa ter um chuveiro bom. Eu tenho várias dicas sobre o hotel, mas a principal é isso. Escolha muito bem a localização. Deixa ele perto da onde você vai mais ficar. Quando a gente foi para Buenos Aires, eu montei primeiro o roteiro e vi, meu Deus, eu vou ficar muito no centro. E ali no centro eu consigo pegar vários tipos de transporte para chegar nas outras regiões que eu ia visitar. Então eu peguei um hotel do lado da Rua Florida. E foi a melhor coisa que eu fiz. Rua Florida não, né? Cali, Florida. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu conseguia metrô de lá, eu conseguia ônibus, eu conseguia tudo. A gente não pegou nenhuma vez Uber. A gente só pegou o transporte deles. Então foi muito bom, a gente economizou pra caramba, a gente fazia muita coisa a pé. Então isso é algo que vai te ajudar muito a economizar tempo, mas economizar, ó, graninha também. Gente, um sexto ponto, que isso aqui eu já vi muita gente se ferrar bonito, tá? Que é fusos horários. Fusos horários é boa, né? Fuso horário e conexões, tá? O que acontece? Entenda do fuso horário daquele local. Primeiro, se é um fuso horário muito grande, por exemplo, Austrália, que aqui eu tô filmando 5 horas da tarde, lá é 5 horas da manhã. Se é um fuso horário muito grande assim, nos primeiros dias, coloque um tempo para você se acostumar com o jet lag. Ah, jet lag é besteira. Gente, não é. Vou contar só uma história para vocês rapidamente aqui. Quando eu me mudei pra Austrália, eu também achei que jet lag é besteira. A primeira semana, eu falei, vou fazer um monte de coisa, não sei o quê. Vou visitar minha prima. Eu tava morando em Brisbane e a minha prima tava morando em Gold Coast. Fui pra Gold Coast, a gente andou um monte e tal. Eu tava uns 2 dias na Austrália, assim. E eu ainda tava com jet lag. Tava meio assim, mas eu não, sabe, não me deixava bater. Eu tava fazendo os negócios lá. E a gente foi por uma... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Um cassino. A gente foi pra um cassino. Eu dormi conversando com ela. Juro por tudo que é mais sagrado. A gente tava conversando aqui e tal. Ela virou pra amiga dela. Perguntou um negócio pra amiga quando ela voltou. Eu tava dormindo sentada. Eu fiz isso aqui, ó. E dormi. Então, assim, o jet lag, você tem que colocar isso no teu cronograma. Então, deixa um dia para você descansar depois da viagem. Tem várias estratégias que você pode aplicar para o jet lag não afetar tanto. Você também não pode se render ao jet lag, então você tem que ficar forçando o teu corpo a ficar no horário ali do país, tá? Então, é algo que você tem que tomar muito cuidado. Em questão de fuso horário, é muito importante você tomar cuidado também com o horário dos voos, tá? Então, entender que a saída do voo aqui do Brasil é o horário do Brasil que ele vai sair. A chegada do voo lá no país é o horário que aquele voo vai chegar naquele país. Para algumas pessoas isso aqui parece ser bobeira, parece ser muito simples, mas para outras é algo que as pessoas não tinham tocado. Às vezes a pessoa acha que o horário que um avião sai daqui, beleza, é do Brasil, mas o horário que me dá ali na passagem é o horário do Brasil que o avião vai chegar lá no outro país, entendeu? Então é sempre no horário daquele país. Você tem que ter muita atenção a isso e muito cuidado, porque isso também vai influenciar na hora de você montar o teu roteiro, solicitar transporte, um monte de coisa, tá? Então, a chegada é sempre o horário daquele país e a saída para voltar para o Brasil é sempre o horário daquele país também. Ah, outra coisa muito importante é as conexões também. As conexões, a questão do fuso horário também interfere. Então, entenda como que funciona. Às vezes você volta no tempo, às vezes você vai para frente. É uma confusão de horário, gente. Você tem ideia? Quando eu fui para Austrália, quando eu saí da Austrália para vir para cá, vamos supor, eu saí da Austrália na sexta às 10 horas da manhã. Eu cheguei aqui no Brasil na sexta às 11 horas da manhã. Então eu voltei no tempo. E quando você vai, você perde horas, porque você tá indo para frente. A Austrália, as coisas sempre acontecem antes, né? O ano novo acontece antes, tudo acontece antes. Então, isso dá uma confusão na sua cabeça, até em questão de remédio, tá? Tenha muita atenção nessa questão de remédio, porque o remédio é de uma quantidade de horas. Às vezes você colocou ali de marcar de tomar um horário, mas no país é outro horário, e daí você não... Então, tenha muito controle dessa questão de remédio, tá? Muita atenção também.
porque é algo muito importante, você precisa ter muito cuidado. O remédio sempre lembrar que é de hora em hora, não um horário específico, entendeu? Então tem que fazer todos esses cálculos, tá? E o último, porém não menos importante, é o idioma e costumes locais, a cultura do país, tá? Muitas pessoas não dão muita bola para isso, não estudam sobre a cultura, não tentam entender o país. E isso, quando você chega lá e não tem esses cuidados, pode soar de uma forma muito mal educado, tá? Pode ser de uma forma bem mal educada pros moradores de lá. E pode ser que alguém te desrespeite ou algo do tipo. Então, por exemplo, quando eu fui pra Tailândia, a cultura era totalmente diferente. Então a gente teve que estudar algumas coisas, teve que ter cuidado com algumas coisas, leis do país, regras. Tudo isso é muito legal você estudar bastante antes, para não cometer nenhum tipo de gafe, para não cometer nenhum tipo de desrespeito e não ter nenhum perrengue, né, gente? Porque são culturas diferentes, tem pessoas que tocam a vida de uma forma, a gente toca a vida de outra, mas a gente está visitando aquele país. E um dos pontos de visitar o país é viver a cultura, entender a cultura daquele país. Então tenha muito respeito, é um assunto muito sério. Quando você for também, uma coisa muito importante, vamos supor que você vai visitar igreja, templos, saiba das regras, respeite essas regras, né? Porque a gente não sabe, a gente tem muitas coisas que a gente pode não entender, mas uma coisa que a gente pode fazer é respeitar as regras e respeitar a cultura, tá? Então, uma dica que eu dou aqui, para que essa dica é muito importante para que você não tenha nenhum problema e não desrespeite ninguém, não tenha nenhum tipo de inconveniente na sua viagem. E é isso, pessoal. Vocês acham que faltou alguma coisa, algum ponto importante que vocês levam muito em consideração na viagem de vocês? Coloca aqui embaixo, coloca dicas também, porque o pessoal vai ver esse vídeo, mas também vai ver os comentários, porque muitas pessoas passam por outras situações e pode ser que eu não tenha lembrado aqui, mas é uma dica muito importante. Então, se você viu que algum ponto importante faltou, coloca aqui nos comentários também, que isso ajuda a agregar mais no conteúdo. Se vocês querem também que eu explique alguma coisa sobre viagem, cartão de crédito, milhas aéreas, eu sempre leio os comentários de vocês. Então, coloca aqui, porque assim me ajuda também a dar ideias de vídeos novos aqui no canal. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, toda terça-feira tem vídeo novo aqui. Então fica ligado, porque tá tendo muita dica boa. Se fosse você, eu não perdi esses próximos vídeos por nada. Então já se inscreve para não perder. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.